Boa noite a todos. A quantidade de pessoas é muito irrelevante, porque a gente sabe que a espiritualidade está presente, aqueles de nós que estamos com o coração sintonizados com os nossos irmãos desencarnados, ou mesmo com a nossa família, a gente faz parte de uma rede, não é? Nós vivemos num sistema único aí, universal, estamos todos conectados, e o melhor da história, de tudo isso que está acontecendo, esse grande desafio que está aí na nossa frente, é que dá para a gente perceber muito claramente que estamos conectados uns aos outros, né? O que atinge uma criatura lá na China vem chegar aqui. Isso é legal porque a gente aumenta a nossa dimensão de que somos uma família universal, né? Passando nesse momento por um desafio aí, mais um desafio de tantos desafios históricos que ao longo da história humana vem acontecendo na nossa vida. A gente escolheu esse tema, que é o nosso tema de hoje é tempo de intimidade com Deus. E a gente vai refletir um pouco a respeito disso, porque parece uma coisa interessante, porque nós temos muita intimidade, muitas vezes, com outras pessoas, com pessoas, não é? Com criaturas, porque nós funcionamos aqui, né, numa hierarquia de criaturas, somos seres humanos, não é? Criados pelo o nosso grande arquiteto do universo. E aí a gente não para refletir sobre a necessidade que cada dia mais a gente está, né? Essa necessidade está ficando cada vez mais premente, de nós aprendermos a ter uma intimidade com Deus. Então, muitas vezes, né, eu atendo lá na Casa Maria de Nazaré e quase sempre a pergunta que eu faço quando a pessoa senta ou ela deita lá na maca, quando a gente vai atender uma questão de saúde, e aí eu sempre pergunto para as pessoas, escuta, como é o seu relacionamento com Deus? Aí a pessoa para, pensa um pouco, né? Eu já falo já de cara, não, eu não estou, né, com relacionamento com Deus, eu não estou orando. E muitos já se defendem falando assim, eu rezo todo dia, eu faço oração todo dia, ou às vezes eu lembro de fazer oração, não é? Então, o relacionamento com Deus, ele se estabelece por meio do quê? Da oração. Ok, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do relacionamento, a gente vai falar um pouquinho da oração, mas vamos falar um pouco mais, a gente vai falar da intimidade com Deus, tá bom? Então, a nossa proposta hoje é a gente analisar um pouco, e está aqui, não é? No Livro dos Espíritos. Quando a gente começa lá no Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas, e é a base, né? É o alicerce, é a base da doutrina espírita, do espiritismo, é o começo, é o marco da fundação do espiritismo. O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, é o marco, quer dizer, a fundação, né? A primeira edição do Livro dos Espíritos, e é o marco de quando começa o espiritismo aqui, né? Essa revelação, essa terceira revelação. E no Livro dos Espíritos, depois de fazer assim um prolegômetro, né, quer dizer, uma introdução brilhante que o Kardec faz aqui no Livro dos Espíritos, aí ele começa a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Aí já começa a quebrar um paradigma, aquele paradigma das religiões antropomórficas, né? Onde de repente a gente tinha ideia até então, até o advento do espiritismo, a grande maioria das criaturas que são teístas, não é? E acreditam em Deus, aí de repente tinha aquela ideia de um Deus, um senhor de cabelo de barba branca, de cabelos brancos. Lá na internet, quando você fala imagem de Deus, ainda aparece um monte de imagem de um homem, né? Essa coisa antropomórfica mesmo. Então, Deus à semelhança do homem, não o homem à semelhança de Deus, uma inversão. Então, de repente, estava lá, né, aquelas imagens todas, e o Kardec, quando ele faz a pergunta, ele não pessoaliza, ele não começa a falar assim, quem é Deus? Não. Já começa o brilhantismo do pedagogo Kardec quando ele faz a pergunta, que é Deus? Ele não fala quem. Quando você fala quem, você significa, porque está falando de quê? De pessoas, seres vivos, não é? Ele não faz, já na primeira pergunta ele fala que é Deus, tá? Então, aí o espírito que responde, ele fala assim, olha, Deus é a inteligência primeira, inteligência suprema, quer dizer, não primeira, inteligência suprema, quer dizer, inteligência superior, acima de qualquer outra inteligência que nós possamos imaginar, suprema. E aí ele continua respondendo, depois de uma vírgula, causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, tudo deriva de Deus.
E aí a gente fala, nossa, mas Deus está tão acima, não dá para a gente ter de jeito nenhum uma intimidade, um relacionamento, porque parece que é uma coisa, imagina que eu vou ter um relacionamento com Deus. Eu tenho relacionamento com as pessoas, para Deus eu faço uma oração. Não, nós precisamos estabelecer um relacionamento íntimo com Deus. Isso é uma questão de quê? De sobrevivência, e agora esse momento está mostrando isso pra gente. É uma questão de sobrevivência, se não física, que muitas vezes a gente vai precisar perder mesmo essa carcaça, né? Esse arcabouço chamado corpo físico, no qual estamos inseridos, né? Nesse momento, pelo menos que eu estou enxergando aqui, está inserido no arcabouço físico. Mas, mesmo perdendo esse arcabouço físico, eu vou precisar de um relacionamento íntimo com Deus para poder me ajudar a me sentir seguro, me sentir segura diante das situações todas que podem nos envolver, tá bom? E aí, voltando para o Livro dos Espíritos, lá mais adiante, né, o Kardec faz uma série de perguntinhas, mas na pergunta 13, o Kardec faz uma outra pergunta muito interessante. Então a gente já descobriu aqui o que é Deus, né? De que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É uma pergunta e uma resposta tão curtinha que vale a pena a gente decorar, não é? Essa resposta que deram ao Kardec. E lá na pergunta número 13, o Kardec vai a seguinte, ele fala assim, olha, quando dizemos que Deus é eterno, não é? Infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Aí o Espírito responde, do vosso ponto de vista sim, porque credes poder tudo abraçar, mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não tem expressões. Então, olha só, né? Quando a gente pensa na divindade, no ser superior, na inteligência suprema, na causa primeira de todas as coisas, a gente há de convir que nossa condição espiritual, uma condição ainda de criaturas bastante rudimentares, ainda uma condição muito mediana de evolução intelectual e moral, a gente há de convir que a ideia de Deus para nós está respondida na primeira pergunta. Se a gente conseguir ter, né, cada um de nós, a ideia de que Deus é a inteligência suprema e de que a causa primeira de todas as coisas, já está bom. Porque mesmo que a gente fale, nossa, então tá, então eu penso nesse ser superior como algo, né, que eu não vou nem atribuir a alguém, se eu falo de alguém eu estou falando de seres vivos, né, mas algo que é eterno, que é infinito, que é imutável, não é? Que é imaterial, que é único, que é todo-poderoso, que é soberanamente justo e bom, não é? Então, todos esses atributos podem ser, sim, atribuídos a essa divindade. Mas a gente se perde filosoficamente numa série de coisas e não vem ao caso a gente ficar se perdendo, porque o Livro dos Espíritos deixa pra gente mais adiante muito claro de que nós, nessa condição hoje que nós temos, e o Emmanuel reforça no livro Consolador, não é? Que a gente não tem essa capacidade de apreender a grandeza de Deus e vir a compreender exatamente na nossa condição que é Deus, tá? Mas a gente consegue ver e sentir Deus por meio de quê? Por meio da sua obra, não é? Por meio da sua obra, de todas as coisas na natureza que nós enxergamos e que a gente não sabe que são, a gente sabe que não são criações humanas, mas são criações de um ser muito superior. É só a gente pegar a natureza e a gente imagina isso tudo, não é? Agora sim, como que a gente consegue, mesmo não sabendo exatamente que é Deus, não conseguindo compreender essa divindade, como é que a gente estabelece um relacionamento com Ele? E aí, lá no livro 3º, no capítulo 2 do livro 3º, do Livro dos Espíritos, né? Terceiro livro é a chamada terceira parte, as leis morais. Lá, né? Aqui no Livro dos Espíritos tem uma parte belíssima, né? Que é essa lei de adoração. Lindo, lindo demais, vale muito a pena. É a questão 658 em diante que vai falar disso tudo, tá? E aí, na questão 658, o Kardec pergunta, né, sobre a prece. Aí ele
ele começa dizendo assim: a prece é agradável a Deus? O que vocês acham, gente? Será que Deus se agrada da nossa prece? Você que é jovenzinho, que é uma criança, você acha que Deus gosta se você faz prece? Pensa, gosta? Ele balançou a cabeça que sim. Quantos anos você tem? 6 aninhos, olha, ele já sabe o seu nome? Lúcio. O Lúcio já sabe com 6 anos que Deus se agrada das nossas orações. Verdade, porque de repente a gente às vezes fica imaginando, né? Muitas religiões ou pessoas até que às vezes não têm uma religião definida, mas mesmo não tendo uma religião definida, existe algo dentro de nós que é inato. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando Ele nos criou, Ele nos cria com a condição de ter dentro de nós, dentro da nossa consciência, a gente tem as leis dele. Não é? Onde está escrita a lei de Deus? Está aqui no livro dos Espíritos, na consciência. E a lei de Deus toda está escrita na consciência e a presença de Deus está dentro de nós. Por isso que uma criança de 6 anos, ela entende que Deus se agrada pelas nossas preces. O Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? Ele fala aqui, o Espírito responde: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Quer dizer, ele continua dizendo aqui: olha, aquelas preces bonitas que a gente pega aí no WhatsApp, né, aquelas preces grandes, enormes, né, que a pessoa vai ler, mas se ela não sente no coração, não resolve nada. Ela não está entrando em conexão com o Ser Supremo, que é Deus, se ela não tem um link, né? Uma palavra aí que a gente usa tanto hoje, né? Se ela não tem um link dela, do coração dela, para atingir a grandeza de Deus. E mais adiante o Kardec pergunta: qual é o caráter geral da prece? E aí a gente descobre aqui no Livro dos Espíritos, e a gente vai, né? Está muito bem compilado aqui, que a prece ela pode ter 3 formas, não é? A gente com a prece, a gente pode louvar a Deus, a gente pode agradecer e a gente pode pedir. Essas são as 3 formas da gente se relacionar com Deus, né? Eu posso, de repente, louvar Deus, quer dizer, chegar até a divindade com a minha reverência, com o meu amor, mostrar para Deus o quanto eu amo, o quanto eu estou admirando a sua linda obra. Eu estou louvando Deus. Com as músicas a gente faz louvor, né? Os nossos irmãos evangélicos, eles falam muito disso e fazem as melhores músicas, que eu acho lindíssimas, né? São as músicas evangélicas que falam com Deus de um jeito, com uma prece assim tão forte, né? Tão sentida. Eles têm umas músicas maravilhosas que eles chamam de músicas de louvor. E eles fazem, né? Aquele louvor imenso, reverenciando a grandeza de Deus. Essa é uma forma da gente se relacionar com Deus. A outra forma, que a gente agora está fazendo tanto, né? Muita gente mais do que outras, né? Assustados, morrendo de medo, fazendo o quê? Pedido, não é? Essa é uma forma muito comum e a mais que Deus, né, ouve, porque é aquela que a gente faz com mais força, né? Com o coração sentido, com aquela dor nos magoando. Vamos lá, muitas vezes, e a gente pede para Deus: ai, meu Deus, me ajuda, né? Que nem a criança quando está, né, precisando da mamãe, do papai, vai lá e rapidinho vem e busca socorro. Então, as preces de pedido, com certeza, são as que mais são recebidas lá, né, pela divindade. E depois tem as preces de agradecimento. Alguns de nós já aprendemos a agradecer. Assim que recebe alguma coisa, ou quando está no momento de alegria, às vezes nem fez um pedido, mas recebeu alguma coisa da vida, aconteceu alguma coisa boa na sua vida, você lembra de agradecer. Algumas pessoas já estão nessa condição, né, de agradecer. São 3 categorias, então, 3 atributos, né? A gente pode louvar, pedir e agradecer. Agora sim, gente, a gente, né, nós os cristãos, nós estamos muito acostumados a fazer prece. No livro Boa Nova, esse livro aqui, que é demais, alguém aqui conhece, já leu esse livro? Não? Eu vou falar para vocês que esse, você já leu? Alguns capítulos. O Rony já leu alguns capítulos. Então, assim, esse é um livro, você já leu? É maravilhoso, não é? Da psicografia de Chico Xavier, do meu ponto de vista, esse é um dos livros mais lindos e mais sensíveis da psicografia do Chico. É um livro antigo, eu nem lembro qual foi a primeira edição, mas eu posso falar para vocês, só para vocês imaginarem, não é? A primeira edição desse livro foi, quer ver só, eu pego aqui no prefácio, fica mais fácil. 1940, gente, dá uma olhada, não é? Esse livro tem 60 anos, não é isso? Fiz a conta certa? 80 anos.
80 anos. Gente do céu, 80 anos. Olha só. E ele é super atual. Tanto atual que eu peguei esse livro para basear mais a nossa fala de hoje. Porque no capítulo, são 30 capítulos, não é? E o último capítulo, estou fazendo propaganda para vocês procurarem. Tem até na internet em PDF. Mas eu prefiro ter o livro. Esse meu aqui, esse meu exemplar é o segundo que eu comprei. Ele está comigo desde 1996. Esse está lá na minha cabeceira, que é um livro que eu sempre estou relendo e relendo, né? E no capítulo 19, que eu transcrevi para cá, é uma conversa de João. Ele é um livro todinho que são conversas que Jesus teve com os discípulos dele, na época discípulos, depois se tornaram apóstolos, né? E aí Jesus faz algumas reuniões com eles, ou mesmo caminha com eles, fazendo o processo de educar aquelas pessoas que levariam adiante o cristianismo, né? E Jesus vai, e nesse capítulo 19, esse capítulo chama Comunhão com Deus. É demais. Lindo demais, eu vou tentar ler e reproduzir para vocês aqui inteiro esse capítulo 19 para vocês, tá? Agora, para mim, os dois capítulos mais lindos são o que fala de Maria de Magdala e o último capítulo, que é o capítulo 30, que fala de Maria, Nossa Senhora, Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, né? Nossa, esse capítulo último que encerra o livro, vale o livro. Então, vale a pena vocês pegarem e lerem Maria de Magdala, Maria de Nazaré, é demais, né? Os 500 da Galileia. Então, todos os, né? O próprio prefácio desse livro, o primeiro capítulo, Boa Nova, é demais, esse livro vale muito a pena. E a gente pegou aqui o capítulo 19, só para vocês entenderem, tá? Jesus está caminhando, está em Jerusalém, né? Caminhando com o João ali, não é? E aí, de repente, o João, ele chega para Jesus e fala assim, né? Primeiro, o Humberto de Campos, né, que é o irmão X, ele começa dizendo que Jesus, ele tinha uma forma de pensar a oração que sempre encontrava nos discípulos uma certa perplexidade. O que significa isso? Jesus, ele tinha um jeito de falar da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus, que os discípulos não conseguiam compreender, não é? Eles ficavam muito perplexos porque as ideias que Jesus trazia, né, com a sua forma de falar como era, né, a comunhão dele, Jesus com Deus, os discípulos ficavam muito perplexos, ficavam assim, nossa, mas como é que é isso? Como é que isso se dá? Tá bom? Porque tinha ideias muito diferentes do que eles já tinham, né? A grande maioria dos discípulos tinham sido judeus, né? E no judaísmo tem o Deus como sendo um senhor dos exércitos, né? Um senhor que muitas vezes era até vingativo. Então, a ideia de Deus, a própria concepção de Deus que Jesus traz no advento do cristianismo, muda bastante. Antes, né, era Deus, né, assim lá, muito longe da humanidade. E Jesus traz uma ideia de Deus como Pai. Já começa daí, né? Já começa de sair da ideia de ser o Senhor, o Jeová, o Senhor dos exércitos, né? O Senhor que estava, né, tirando a tribo da escravidão, que era o Senhor forte, austero. Sai dessa ideia, Jesus sai dessa ideia e traz a ideia de Deus como Pai. Então, eles tinham muita dificuldade de compreender, né? E Jesus traz a ideia de pai como um pai carinhoso, um pai amigo. O Rony cantou algumas músicas, eu fiquei ali ouvindo as músicas do Rony falando, olha que interessante, né? A gente canta para um amigo, não é? E sempre a gente canta para um amigo como? Trazendo ele para pertinho do nosso coração, dividindo com ele os nossos segredos, falando para ele das nossas angústias, confiando que ele pode nos ajudar, nos acolher, que ele vai nos respeitar, que ele vai entender as nossas dificuldades, que ele não vai nos julgar, que ele vai estar conosco independentemente das nossas ações, ele vai estar sempre lá, puxando as orelhas da gente, mas acolhendo e ombreando conosco. E aí, Jesus traz para a gente essa ideia, a ideia de Deus como um pai carinhoso e amigo. Então, o João chegou para Jesus, né? E ele pegou e falou, nossa, Jesus, eu estou com uma certa dificuldade de compreender isso. E aí ele fala o seguinte, ó, ele fala mais ou menos assim, eu estive, Jesus, com os essênios, né? E assim, só para vocês saberem, os essênios eram um agrupamento de estudiosos das ciências ocultas que na época de Jesus, eles já tinham uma concepção de Deus acima da média das pessoas. Mas os essênios, eles se agrupavam entre pessoas muito austeras e que eles tinham a ideia
ideia, né, que aqueles princípios que eles tinham, eles deviam deixar bem guardado entre eles, tinha lá uma certa iniciação. Mas aí João ficou curioso, porque sabia que os essênios tinham uma forma diferente de concepção de Deus, e João foi lá para conhecer os essênios. Aí ele vem contar para Jesus, ele diz o seguinte, ó, ele fala assim, mestre, não é? Eu tenho desejado ardentemente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas me sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Eu fui lá, né, conversei com os essênios sobre essa questão do meu relacionamento com Deus, e eles disseram que esse relacionamento, ele precisava ser, assim, escondido, que ninguém precisava saber, não podia ser manifestação pública, né? Eu teria que guardar segredo do meu relacionamento com Deus, não é? E aí ele fala assim, olha, né? Mas como é que é isso, Jesus? Eu devo ocultar, né, o que haja de mais santo no meu coração? Eu não entendi bem o que os essênios queriam dizer, porque eu queria muito esse relacionamento mais íntimo com Deus, fui lá, conversei com eles, e eles disseram que essa comunhão com Deus precisa ser feita ali, reservadinha, sem contar para ninguém, que isso tem que ser uma coisa de segredo. E aí ele falou para Jesus, olha, mas como é que eu vou, de repente, esconder o que há de melhor no meu coração? Aí Jesus fala para ele o seguinte, não é? João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário divino no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. Então já começa daí. Ô João, você está com dificuldade de entender esse relacionamento com Deus, como fazer isso? Pois já pela dificuldade que você tem de entender que cada criatura, cada um de nós temos Deus dentro do nosso próprio coração. E a comunhão com Deus acontece aqui dentro de nós, né? Aqui, Deus tem um santuário dentro de nós, onde Ele vai comungar o quê? A sabedoria dEle e o amor dEle. Aí o João, olhava, né? Tentava compreender Deus, né? E aí falou para Jesus dos essênios, e Jesus falou, olha João, os essênios levam muito longe a teoria do trabalho oculto, quer dizer, trabalhar aqui dentro de você, né? Pois antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem deve ser patrimônio de toda a humanidade. Então, quando a gente pega, né, essas teses, essas teorias, essas seitas ou essas religiões que entendem que a gente deve se guardar dentro, né, de nós, assim, num grupinho, estudar, fazer um trabalho de iniciação, tudo isso não tem sentido. Porque Deus é para ser divulgado e colocado assim, para que todas as pessoas escutem, para que toda a humanidade seja trazida para a comunhão com Deus. E aí Jesus foi falando com ele, né? E aí Jesus falou, olha, é necessário, João, que cada criatura, né, busque Deus de acordo com a sua necessidade. Então, muitos de nós, a gente precisa o quê? Pedir as coisas para Deus. Alguns de nós, a gente tem mais aquela coisa assim, de nossa, Deus está tão longe, eu vou louvar, porque de repente se eu louvar Ele bastante, eu dou uma bajulada, né? Eu falo para Ele, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso. Quem sabe Ele olha para mim, não é? E alguns de nós, a gente às vezes nem se sente livre, assim, não se sente, como é que é? Tem gente que às vezes eu converso e as pessoas falam assim, eu me sinto indigna. Quantas vezes a gente fala com a pessoa fala assim, eu ando tão deprimido, tão mal, eu não tenho coragem de falar com Deus. Eu não tenho coragem de expor as coisas que eu faço para Deus. Quantas vezes a pessoa acha que fez coisas erradas e fica assim, envergonhado de falar com Deus? Não é? Quantas vezes a gente se sente assim, a gente faz alguma coisa errada e a gente fica com vergonha de contar para Deus. E aí às vezes eu fico olhando para a pessoa e falo, meu Deus, mas Deus está vendo, Ele está te apoiando, Ele não está te julgando, Ele é um amigo, Ele é um pai. Que pai que vai... Por isso que essa ideia que Jesus traz de Deus é maravilhosa, porque pai é aquele que, por mais não pensar no filho adolescente que está aprontando, fazendo alguma coisa errada, né? É muito interessante, né? O adolescente que já... Quando você está meio assim, fazendo alguma coisa que não é legal, eu vou esconder do meu pai. E às vezes chega em casa, quando o pai bate o olho, o que você fez?
Não é assim? Exatamente assim. Vamos lá. Vamos ter um particular aqui comigo. E se o pai for um pai legal, um pai amigo, um pai amoroso, o filho, mesmo adolescente, vai ter coragem de contar. Ô pai, eu fiz isso, não foi muito legal, você me desculpa. O pai vai condenar? Nunca, gente. O pai quer o bem da criatura. O pai vai fazer o possível para aquela criatura se reerguer. Ô filho, não foi o melhor mesmo, isso não foi legal que você fez, eu vou te ajudar a sair dessa. Gente, quando Jesus traz pra gente a ideia de Deus como pai amoroso, pronto, cai por terra essa nossa ideia de achar que a gente não merece, que a gente é indigno, porque eu fiz isso, não vale a pena conversar com Deus. Não adianta nem você conversar, ele já sabe. Ele está te apoiando, ele está tentando te ajudar. E Jesus fala isso para João. Olha, né, João, eu não consegui ainda, né, falar tudo que eu queria, porque as criaturas ainda estão infantis. Eu falo em parábolas, né, porque João fala para Jesus, olha, mestre, a gente tem dificuldade de entender essa ideia de Deus, da grandiosidade de Deus. Jesus fala, eu entendo, por isso que eu falo muitas vezes por parábolas, de repente, para que vocês vão devagarzinho aprendendo, né? E aí, de repente, ele fala, eu necessito recorrer a parábolas para que a revelação ofusque o entendimento geral, não é? Mas aí, Jesus continua falando, olha, mas eu não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Então a gente está vivendo um momento agora que as criaturas ficam todas meio desesperadas, né? E uma coisa muito perniciosa de tudo isso que está acontecendo, ainda mais do que esse vírus, não é? Que ele é um vírus que infelizmente vai levar para o plano espiritual alguns irmãos nossos, não é? E vão ficar outros. Mas assim, o que é mais difícil é que de repente as criaturas se bobear, eu acho que não aqui, nós que somos os espíritas, aliás a gente tem que se vacinar contra isso, que é esse medo, esse pânico, essa coisa louca que está aí, e de repente começa a virar histeria coletiva, não é? Eu que sou da saúde mental, não é? Eu sou psicóloga, para quem não me conhece, mas assim, a gente trabalha, hoje mesmo, uma paciente que eu atendi, ela usou uma hora que ela tinha para falar comigo, ela usou uns 45 minutos para falar do vírus, não é? Que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, que ela viu isso, que ela viu aquilo, e eu falei para ela, nossa, você não está nem no grupo de risco? Tá? Eu tenho 62, mas ela não está, ela tem 40 e poucos anos, e ela estava desesperada, assim, angustiada, ela foi melhorando, foi baixando aquela ansiedade até que ela conseguiu perceber que aquilo não faz sentido, que a gente não faz sentido ficar nessa paura, nesse pânico todo. E o medo, ele é um sentimento muito pernicioso. Ao mesmo tempo que o medo é uma defesa do nosso organismo, porque se a gente não tiver medo de algumas coisas, a gente se aproxima de uma coisa errada, ruim, que pode nos desagregar, fazer com que a gente perca a encarnação, por isso que a gente deve se preservar e ter bastante cuidado conosco mesmo, mas o medo, quando ele passa de um certo momento, de uma certa cota, de um certo grau, ele pode fazer com que você comece a ver aquilo que você teme e traz para você. Nós sabemos que a mente é criadora, não é? O medo, ele cai a sua imunidade, ele derruba a sua imunidade. A coragem, a fé aumenta a sua imunidade, aumenta a sua capacidade vibracional. Então vamos parar para pensar nisso, não é? Também, tá? De repente, é importante que cada um de nós, a gente leve a nossa vida nesse momento, né? Todas as práticas aí da medicina, tudo que está pedindo para a gente obedecer, ok, vamos obedecer. Mas vamos começar a perceber que a comunhão, olha aqui o que Jesus fala, né? A comunhão da criatura com o Criador é imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, gente, de repente, se a gente está preocupada, eu tenho uma vovó que eu amo tanto, né? Vamos pensar, cada um, vocês aí, eu não tenho vovó, mas pensando, uma pessoa que fala assim, nossa, mas eu amo tanto a minha vovó, eu estou com tanto medo, ela está indo no supermercado. Não dá para trancar fila com a vovó, né? Não dá para pôr uma gaiola, tem um negocinho aí na internet, agora percorrendo aí, não dá para pôr a vovó dentro de uma gaiola, amordaçar, algemar a vovó. Ela, né, tem uma certa rebeldia muitas vezes, é muito próprio de quem tem uma certa idade, já viveu bastante, já falou, olha, já vivi bastante, essa questão toda, mas aquele neto, aquela filha amorosa, não, eu não quero que vá embora. Meu Deus, eu tô com pena, eu tô com medo da minha mãe tem 60 anos, e aí, não sei o que. Calma. Hã? Não é? Calma, de repente assim, precisa olhar para isso com mais serenidade, com mais tranquilidade e comungar
lugar com Deus, tá? Fazer a sua oração, entrar em conexão com Deus, não é? Aí Jesus continua falando assim, João, mas a oração... Ah, não, o João pergunta para ele, não foi agora que é uma fala de João. Fala, mestre, a oração deve ser o quê? Deve ser um louvor ou uma súplica? Aí Jesus fala para ele, olha, aqueles que ficam só louvando, parece o quê? Bajulador, né? Aquela pessoa que, ignorante, que fica só louvando. Os que ficam também só suplicando, parece o quê? Preguiçoso, não quero fazer a minha parte. Né? Então não é só louvar, nem só suplicar. Aí Jesus fala assim, ó, os que apenas suplicam podem ser ignorantes, bajuladores, né? Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Agora ele dá a dica, gente, olha aqui a dica. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos, com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar. Então como é que a gente estabelece uma conexão com Deus? Trabalhando no bem. Não é? E o quê? Com o nosso pensamento e com as nossas mãos. Esse é o momento que a gente está vivendo. Como é que eu faço? Aquela comadre Mariana me liga e fala, ai meu Deus, você viu aí, Chiquinha? O quê? Agora o governo resolveu tirar os ônibus intermunicipais, como é que eu vou para casa da minha neta? Não sei o quê. Calma, dona comadre Mariana, calma, vai passar. Lembra lá de Maria? Se a pessoa não é espírita, não sabe, né? Aquela lição linda que o Chico pediu para Emmanuel levar trazer para ele no momento de muito sofrimento do Chico. O que podia Maria de Nazaré falar para ele, Chico? E Emmanuel vai falar assim, Chico, olha, Nossa Senhora, Mãe Santíssima, pediu para você escrever aí uma resposta dela. Qual é a resposta? Isso também passa. Né? Escreve lá, Chico, e põe lá perto da sua cama. Sabe para quê? Para quando você estiver muito triste, muito desesperado, você lê. Isso também passa. E quando você estiver muito alegre, achando que está tudo muito bem, que todo mundo está me bajulando, isso também passa. Então, sim, vamos observar que isso também passa, vale para qualquer momento da nossa vida. Então, se você quer fazer o seu trabalho no bem, comungar com Deus, estar em relacionamento com Ele, começa já a partir de agora. Esses WhatsApp, eu recebo sei lá quantos por dia nos grupos aí, não é? Não leio, deleto sem ler, porque pra quê? Porque agora então põe o dedo pra cá, é mais fácil de não pegar o vírus. Ou faz isso, os médicos já deixaram claro, faz isso, tem 10, no mínimo, né? Umas 8 instruções, no máximo, aliás. No máximo, cumpriu aquelas 8 instruções, todo o resto é resto, não precisa ficar remoendo essa coisa toda, entendeu? Porque aí a nossa mente, né, o fermento que levê da massa e a ansiedade, isso tudo, pra quê? Tão desnecessário tudo isso, não é? E aí, depois, o João ainda, mesmo assim, ele fala assim, mas eu ainda não estou entendendo, Jesus. Olha, como que eu vou ser fiel a Deus? A prece já não representa em si uma fidelidade, uma confiança. Eu preciso, né? Como é que eu faço? E aí Jesus fala, é preciso colocar acima das preces a certeza de que, olha aqui, gente, para nós, tempo de coronavírus, ok. É preciso colocar acima das preces a certeza de que os desígnios de Deus são mais sábios e mais misericordiosos do que o capricho humano. Mas eu quero que a minha avó com 82 anos permaneça. Bênção de Deus se ela ficar. Se ela se preservar, se ficar. Mas e se Deus resolver que está na hora dela ir embora, trabalhar por lá de lá, já é uma criatura maravilhosa, já fez um monte de coisa boa aqui, vai ser uma glória do outro lado. É difícil da gente entender? É duro de aceitar. De entender é fácil. Não é? Porque a gente quer todo mundo grudadinho, não é? Nós não somos assim? Pensa bem se a gente não quer tudo grudadinho uns com os outros. Porque a gente ama e o nosso amor ainda é apego. E Jesus está falando, olha, é imprescindível que sejamos de Deus. De quem é o Lúcio? De Deus. De quem é a sua filhinha linda que está aí dormindo no seu colo? Ela é de Deus, não é? De quem é a sua esposa? É de Deus. E o seu marido? É de Deus. E eu sou de Deus. É preciso entendermos que somos de Deus. Tá? Ai, não sei que difícil isso. Tá aqui, Boa Nova, capítulo 19, não é? E aí Jesus continua falando, vamos aprender, João, com a natureza.
A natureza mostra pra gente que a natureza é de Deus. Aí ele fala o seguinte, João, o sol, por exemplo, ele se sente de Deus. Ele está cumprindo a tarefa dele de Deus. Aí ele fala aqui, João, você já viu que se o sol alguma vez ele se afastou do céu, não é? Cansado da paisagem escura da terra? Ah, não, Jesus, não é? Ah, não, Deus, esse negócio de ter que iluminar todo dia, mas todo dia está escuro, todo dia tem que iluminar? Não, em nenhum momento o sol se nega, não é? E aí ele fala do sol e ele fala das águas também. Será que a fonte vai em algum momento privar, né, o globo dos seus benefícios em certos anos? Ah, não, eu só quero ano par e ano ímpar brotar água da terra. Eu só vou brotar ano par, ano ímpar. Não é? Então a natureza, ela cumpre a vontade de Deus porque ela se sente de Deus. Então eu já estou respondendo aquela primeira pergunta. Como ser íntimo com Deus? Primeira coisa, entender Deus como pai e amigo. Segunda coisa, aprender a fazer prece, louvar, agradecer, pedir. E a outra coisa, eu preciso ser de Deus. Eu sou de Deus. Eu me sinto de Deus. E aí, gente, tanto que ele falou, tanto falou, e mesmo assim o João falou assim, ai, eu não consigo entender. Mesmo assim, Jesus, um momento que você puder ter um exemplo, você me fala de algum exemplo? Jesus falou, tudo bem. Aí o Humberto de Campos narra aqui que essa conversa de Jesus com João foi em Jerusalém. Passados alguns dias, Jesus chamou o João e falou assim, olha, a gente precisa até a Cafarnaum. Eu tenho lá um pessoal para visitar, eu gostaria que você fosse comigo. Gente, eles pegavam um Uber? Não, né? Nem um táxi? Também não tinha carro, nem metrô, nem ônibus, nem avião, né? Como é que eles andavam? Mas eles eram muito carroça, né? A pé. A pé, Lúcio, pensa bem de uma cidade para outra, difícil, né? Mas era a pé. Por quê? Porque eles eram muito pobres, eles iam de camelo, iam de cavalo, tudo mais, burrinho. Mas aí Jesus era tão pobre, o João também, foram a pé. Saíram de cavalo, nem sei a distância, viu, gente? De Jerusalém a Cafarnaum, não é? Foram a pé. E no caminho, gente, eles estavam indo para lá, não é? E estavam indo, e era muito árido, sabe assim? Muito seco, era um lugar bastante seco, bastante. E eles, no meio do caminho, acharam um homem que estava, coitado, cavando aquela terra seca. Pensa no lugar seco. Era esse lugar onde ele estava cavando, né? E aí, né, eles viram, não longe de pequeno lugar assim, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando grande poço à beira do caminho, e o suor caindo, né? E aí Jesus parou para observar aquilo. O homem com aquela ferramenta, né? E ele assim com aquela ferramenta batia naquelas pedras, né? E cavando aquele poço. E cavando, e o suor descendo da fronte dele, né? E os braços dele vigorosos batia, arrancava aquelas pedras e pegava a pá e tirava aquilo tudo. Ele ia cavando e Jesus ali parou com João para observar, né? E aí o João não estava entendendo nada, porque que Jesus parou e ficou tanto tempo ali olhando, né, o rapaz. E aí, ante aquele quadro, Jesus parou com o discípulo, né? E Jesus falou, olha, né, vamos descansar um pouquinho, mas era um pretexto, porque ele queria que o João observasse aquela cena, né? E aí Jesus chegou para o rapaz, né, aquele homem, né, robusto, e falou assim, amigo, o que fazes? Quer dizer, o que você está fazendo? E aí o rapaz falou assim para ele, busco a água que nos falta. Aí Jesus falou assim, mas a chuva aqui é tão escassa, porque de onde eles pegavam a água, né? Da chuva. A chuva aqui é tão escassa. E aí ele falou assim, sim, aqui nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. E aí ele continuou fazendo aquilo, né? Batendo ali. Aí Jesus, eu até vou ler o resto para você, porque é tão lindo, não vale a pena eu contar. Jesus falou assim para ele, João, observa que esse homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas ele não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Quer dizer, João, esse homem sabe que a chuva não cai quase,
Mas ele sabe que Deus armazenou no subsolo a água tão importante para a sobrevivência. Aí Jesus continua dizendo, essa imagem é pálida, João, mas ela chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Agora olha, gente, que lindo isso. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor da misericórdia de Deus. O homem estava lá fazendo o quê? Cavando a terra dura, para conseguir a água que caiu do céu e que se armazenou lá embaixo. Então Jesus já começa a falar, olha, essa imagem dá para a gente ver, e eu vou te dar esse exemplo. Por exemplo, a imagem é pálida, mas a gente pode entender a chuva como sendo a misericórdia de Deus, tá? E aí ele fala aqui, cavando, a misericórdia de Deus, né? Sem a qual nada possuímos. Nós não possuímos nada. Agora as nossas famílias, né, vão ser atingidas sim ou não, de acordo com a misericórdia de Deus. A gente precisa pedir a Deus misericórdia, não é? Pelas nossas famílias, os nossos amigos, os nossos amados. Aí ele fala aqui, ó, essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana. Olha só. O que está acontecendo agora? A gente está começando um e outro, né? Quem não tem aí o hábito da oração, agora está começando a orar. Meu Deus, me ajude. Que Deus ajude a sua família. Não é assim? O Divaldo Franco tem uma mensagem que agora na internet, que ele tem uma mensagem que ele transmitiu do Dr. Bezerra de Menezes. Procura lá, uma mensagem que o Divaldo transmitiu da psicofonia dele, do Dr. Bezerra de Menezes, e o Dr. Bezerra de Menezes, agora dia 15 de março, viu? Fala, nossa, faz muito tempo, talvez nunca, a humanidade terrestre estivesse falando tanto de Deus como nesse presente momento. Por quê? Porque a gente está precisando da água. A chuva da misericórdia precisa cair sobre nós. E aí Jesus fala, o deserto pode ser representado pela alma humana, não é? Vazia de sentimentos santificantes. E este trabalhador, João, simboliza o cristão ativo. Como que é o cristão ativo? O que nós estamos fazendo aqui? Cavando, não é? A misericórdia de Deus, né? Cavando junto dos caminhos áridos. Muitas vezes o cristão, com suor, lágrimas e sacrifícios, busca a luz divina dentro do próprio coração. Esse é, né, o nosso trabalho de cristãos. E a água é o símbolo mais perfeito da existência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Tá? E aí, gente, com isso, o João olhou para aquela paisagem, pensou, e ele percebeu que ele compreendeu. Como é que ele poderia se relacionar com Deus? Entendendo que Deus, ele está o tempo inteiro derramando chuva de bênçãos na nossa vida. A gente, nesse momento que a humanidade está assim, e que nós, se a gente não tiver muita vigilância, a gente é arrastado por uma sensação de ansiedade. Será que alguém que eu gosto, que eu amo, vai pegar o vírus? Será que eu estou transmitindo o vírus? Será? Opa, calma. Baixa a ansiedade. Entende que Deus está o tempo inteiro jogando sobre nós saúde, paz, misericórdia, amor. Mas que a gente não pode deixar o nosso coração virar essa terra de Deus que é árida, tá bom? Então, gente, essa é a mensagem para a gente ter essa intimidade com Deus. Toda vez que se chegar alguma notícia meio alarmante, Deus está no comando. Eu sou de Deus. Deus, eu sou a sua criatura. Eu estou nas suas mãos. Tá bom, gente? A gente vai se acalmar se a gente se sentir assim. Muita paz e muito obrigada.